Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer essa blusa disco bem colorida, bem divertida, pra gente usar junto com a calça pantalona disco que nós fizemos no vídeo passado. É uma peça bem divertida, bem colorida, com reaproveitamento de material. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha e ativar o sininho para notificação. Vamos começar então a nossa peça, o nosso top disco? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos fazer o top disco, que vai fazer um conjunto super bacana com a calça disco que a gente fez no vídeo passado. E nós vamos usar praticamente os mesmos materiais. As sobrinhas de fios de Tex 295, as mesmas sobrinhas, o que restou da calça disco a gente vai poder usar tranquilamente nesse top. Aqui eu tenho um fio de nylon e uma agulha de acabamento de costura, né, pra gente costurar os botões, mas lembrando que a gente também pode costurar com o mesmo fio que a gente vai produzir nossa peça, tá? Nós vamos precisar de pérolas para acabamento, se você gosta, senão não tem problema. Fita métrica, agulha de crochê número 3, uma tesoura pra gente cortar e fazer os nossos acabamentos, agulha de tapeçaria, tá? Botões, eu vou usar aqui um botão grandinho, ó, mas você pode usar o tamanho do botão que tu preferir, tá? E eu já deixei aqui separadinho as florzinhas, tá? Já prontinha, pra gente depois aplicar na nossa peça. Tem vídeo aqui no canal onde eu faço umas peças e mostro como eu produzo as minhas mini florzinhas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês depois ir lá olharem o vídeo, tá bem? É isso que a gente vai precisar para fazer a nossa peça. É super simples e vamos começar então a fazer o nosso top disco? Vamos começar então a fazer o nosso top disco. Eu pedi para minha filha Laísa desenhar aqui pra gente como vai ser o top, tá? Ele vai ser bem simples, a gente vai fazer a altura aqui que a gente deseja, então tu vai medir do início da pontinha do sutiã, aqui assim onde fica, até a parte onde tu deseja o teu top. Eu gosto de trabalhar sempre em média com 25 a 30 centímetros, tá? E também nós vamos trabalhar a largura aqui, a circunferência do nosso busto. Então você vai pegar uma fita métrica, que a gente colocou aqui, e vai medir o busto. Eu tenho 97 centímetros de busto, tá? Então, eu vou colocar correntinhas na minha... Vou fazer 97 centímetros de correntinha, tá? Pra gente iniciar o nosso trabalho. E ele praticamente vai ser isso aqui, ó. Nós vamos trabalhar uma tira assim, ó, com os 97 centímetros aqui. Na verdade, aqui quando a gente fazer essa parte aqui da nossa peça, não vai ser os 97 centímetros. Nós vamos trabalhar com menos 2 centímetros, então eu vou ter 95 centímetros. Esses 2 centímetros aqui, depois a gente vai trabalhar um detalhezinho extra na ponta pra gente costurar os nossos botões, tá? Então, vamos começar aqui fazendo 95 centímetros e eu vou trabalhar em média por 25 centímetros de altura do nosso top, tá bem? Super simples, não tem mistério e fica um top bem bonito pra gente usar, tanto com a nossa calça disco quanto com qualquer outra peça do nosso guarda-roupa. Vamos dar início? Pronto, ó, usei aqui a agulha 3, tá? Nós vamos trabalhar com a agulha número 3, tá? E eu coloquei aqui, no meu, deu 147 correntinhas, tá? Lembrando que não dá pra confiar no tanto que eu coloco de correntinha pelo seguinte, a tensão do meu ponto é uma, o fio que eu tô usando é 1 e a agulha também é número 3, mas dependendo do cabo aqui da agulha, muda o formato do ponto, tá? Então, o ideal é sempre a gente trabalhar com centímetros. E como é que você faz, tá? Eu fiz aqui o tanto de correntinha que eu preciso. E aí, como é que eu vou saber se deu os meus
95 centímetros, tá? Porque a gente vai trabalhar com 2 centímetros a menos. Eu vou colocar aqui bem no início da minha trena, ó. Vou dando uma leve esticadinha aqui no meu, ó, assim. Vamos dobrar aqui mais um pouquinho, ó. Ó, 75. Mais um pouquinho. Ó, bota a minha trena aqui. E, ó, 94 centímetros, tá vendo? Ó, 94 centímetros. Então, essa é a melhor maneira da gente fazer as nossas medidas sem ter erro, porque cada um de nós tem uma tensão de ponto e cada um de nós trabalha de uma maneira diferente. Às vezes, a gente até usa um material diferente para fazer os nossos projetos, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora, tá? Coloquei aqui o tanto que eu preciso para fazer o meu top disco e lembra que eu sempre começo da seguinte maneira. Eu faço uma correntinha extra, venho aqui na primeira e levanto um ponto baixo, tá? Eu vou aproximar aqui, que daí fica melhor, tá? Ó, eu levanto aqui uma correntinha, faço um ponto baixo e aí eu levanto as 2 correntinhas, tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer aqui em seguida agora, ó, 2 pontos altos, tá? E vou fazer assim para iniciar, tá? 3 pontos altos. Vou falhar, fazer uma correntinha e vou falhar um ponto baixo, uma correntinha. E aí, na seguinte, vou fazer 3 pontos altos outra vez. Ó. E eu vou fazer assim, ó, todo o meu trabalho. Falhar um e aqui de novo 3 pontos altos, tá? Essa vai ser a nossa primeira carreira, tá? 3 pontos altos, uma correntinha, pula uma correntinha e 3 pontos altos no seguinte, tá? Super simples, bem tranquilo, tá? De novo, eu vou trabalhar aqui a minha carreira e eu volto pra gente fazer as demais. Estamos chegando aqui ao final das nossas correntinhas, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui uma correntinha, né? Fizemos nossos 3 pontos altos, uma correntinha, a gente vai falhar uma correntinha aqui embaixo e vamos fazer aqui os nossos 3 últimos pontos altos. Lembrando o seguinte, a gente iniciou com 3 pontos altos e nós vamos chegar aqui ao final com 3 pontos altos, tá? Vamos virar o nosso trabalho para fazer a carreira seguinte. Nós vamos trabalhar aqui em cima de cada um os pontos altos anteriores, tá? Ó, fizemos de novo. Levanto aqui as minhas 3 correntinhas, equivaleu a um ponto alto. E aí, eu vou fazer os 2 pontos altos seguintes. Agora, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui dentro, eu vou fazer o equivalente a esses 3 pontos altos aqui da frente, ó. Então, eu vou trabalhar aqui na minha correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, tá? Vou fazer a minha correntinha e aqui eu vou trabalhar de novo 3 pontos altos. Super simples, ó. Ó. 3 pontos altos. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que tá ficando ruim a imagem. Ó. Os 3 pontos altos de início, 3 pontos altos dentro da primeira correntinha, pulo os 3 pontos altos, faço uma correntinha em cima e na correntinha aqui a gente coloca os outros 3 pontos altos. Vamos lá de novo. Uma correntinha e os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos dentro da correntinha da carreira aqui anterior. Uma correntinha em cima, pulamos os 3 pontos altos e aqui dentro novamente nós vamos trabalhar os 3 pontos altos. E assim vai ser toda a nossa peça nesse ponto.
E eu vou ir trocando de cor, brincando com a cor à vontade. Eu não vou fazer uma sequência de cor exatamente como a gente fez na calça disco, tá? Então eu vou terminar aqui, vou fazer as carreiras com esse meu azul. E aí quando eu trocar de cor, eu volto aqui de novo para fazer aquela troca de cor com vocês, tá? E eu vou fazer esse trabalho dessa forma aqui por 25 centímetros, tá? Quando chegar nos 25 centímetros, nós vamos fazer a volta de acabamento, tá? Mas assim que eu fizer a primeira troca de fio, eu volto aqui pra gente fazer juntos, tá bem? Chegamos aqui, ó, ao final da nossa cor, tá? Então, a gente vai trocar agora. Trocar não, nós vamos colocar mais uma cor aqui. Vamos começar com esse bordô aqui, tá? Como que eu faço a emenda do meu fio? Vou dar um zoom aqui. Eu já mostrei em outro vídeo pra vocês na calça disco, mas eu vou mostrar de novo, tá? Eu pego o meu fio bordô e faço um lacinho no fio azul, tá? Ó, um nozinho no azul. Vou pegar o meu fio azul e vou fazer a mesma coisa aqui no bordô, ó. Vou dar um nozinho no fio bordô, ó. Tá? Tenho 2 nozinhos, ó. Vai ficar assim, ó. E agora eu vou puxar, ó. Vou puxar, pode firmar super bem, ó. E aí, eu vou cortar agora essas 2 pontinhas. Vou pegar aqui a tesourinha, ó. Corto aqui e corto aqui. Tá vendo, ó? Fico com um nozinho, tá? E agora eu sigo trabalhando o meu crochê normal. É dessa forma que eu faço a troca de fio, a troca de cor, quando eu não quero que os meus arremates, né, com a emenda fique aparente, tá? Quando eu quero deixar o fio, que vocês sabem que eu adoro deixar a pontinha das emendas em alguns trabalhos aparente, mas em outros não. E nesse caso, ó, fica assim, ó. Tá? E aí, quando eu não quero ter emendas, não quero que fique aparente, é dessa forma que eu trabalho. E vou continuar trabalhando agora, então, todos os meus 25 centímetros dessa forma. Uma correntinha e os 3 pontos altos na correntinha da carreira anterior, tá? Lembrando que aqui, ó, como é que fica aqui na ponta, ó. A primeira carreira a gente iniciou com 3 pontos altos e uma correntinha. A segunda carreira a gente já fez os 3 pontos altos em cima dos primeiros e os 3 pontos altos dentro da correntinha. Uma correntinha falhou e aí a gente foi trabalhando assim. Na carreira seguinte, nós vamos voltar para o primeiro esquema de 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos dentro da outra correntinha. E aí, ó, agora é a vez dos três pontos altos em cima de ponto alto e 3 pontos altos dentro da correntinha. Dessa forma, a gente vai trabalhar todos os centímetros que a gente precisa de comprimento da nossa peça, porque a largura que a gente precisa, a gente já tem aqui, né? Nós já iniciamos com a nossa largura. Eu vou fazer os meus 25 centímetros e aí eu volto aqui para nós fazermos o nosso acabamento da peça. Mas de ponto é isso, é bem simples, é brincar com a troca de fios para dar aquele efeito bacana quando a gente fez na calça disco, tá bem? Vou fazer os meus 25 centímetros e eu volto em seguida. Chegamos aqui então aos nossos 25 centímetros, tá? Eu fiz um pontinho de início e agora, ó, deixa eu mostrar aqui. Opa, tô pegando até com o lado errado. Desculpa aí. Aqui, ó, pronto. Ó, 25 centímetros. Deixa eu colocar mais aqui que não tá pegando direito. Ó, trabalhei os 25 centímetros. O que eu vou fazer agora, tá? Agora eu vou fazer aqui em cima 5 carreiras de ponto baixo com uma cor. Depois aqui embaixo 5 carreiras de ponto baixo com outra cor. Aqui, este lado aqui também. E esse lado aqui nós vamos fazer por último, tá? Porque a gente precisa fazer o caseado dos nossos botões, tá? Então eu vou fazer aqui as primeiras
carreiras aqui, ó. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Ó, aliás, em cima de ponto alto. 1, 2, 3 e na correntinha um ponto baixo. E assim vai ser feito 5 carreiras, tá? Pra gente ter um efeito bonito aqui na parte de cima antes da gente fazer as alças. É bem simples, mas dá um efeito bem bacana, tá? O nosso top disco é com ponto bem simples. Na calça disco, se vocês forem lá dar uma olhada no vídeo, ao invés de 3 pontos altos, eu fiz com 2, tá? Mas aqui eu queria uma coisa mais soltinha, e aí acabei fazendo com 3 pontos altos. Mas se você quer fazer igual a calça disco, pode trabalhar somente 2 pontos altos, tá? Vai ficar bonito também, como ficou na calça, né? Ó, vamos lá. Eu aqui já fiz a minha troca de cor, então já vai... Ó, vamos lá. Então, vou trabalhar assim, ó. 5 carreiras de ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas 5 carreiras dessa parte de cima e depois eu volto pra gente começar 5 carreiras na parte de baixo, tá bem? Vamos primeiro fazer na parte de cima e depois na parte de baixo. E aí, por último, a gente faz aqui nas laterais. Prontinho, ó. Fizemos aqui as 5 carreiras de ponto baixo, tá? Na parte de cima. E agora eu vou virar aqui a peça e vou fazer 5 carreiras de ponto baixo aqui na parte de baixo, tá? Da mesma maneira que a gente fez na parte de cima, eu vou emendar aqui, vou usar esse pedacinho do fio azul que já ficou aqui. Como a gente tá brincando com as cores, não tem problema nenhum ficar esses... E a gente já aproveita para arrematar, né? Aí o final da nossa peça, já não temos arremate para fazer, ó. Vamos cortar aqui. Fica muito mais fácil. Lembrando que eu guardo todas essas sobrinhas aqui, ó, durante o nosso trabalho, eu vou guardando tudinho, tá? A gente vai ter aqui uma peça no canal usando essas sobras de fios, tá? Tudo é aproveitado. Ó, vamos lá, ó. Ponto baixo. Aqui, ó, nessas primeiras argolas, ó. Ó. Ponto baixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Ó, aqui onde era a correntinha, um ponto baixo. E nos 3 pontos altos, ponto baixo. E a gente vai fazer assim por toda a carreira por 5 vezes, tá? E aí, depois a gente vai fazer nas nossas laterais. Um lado, umas carreiras de ponto baixo normal, e no outro lado a gente tem que fazer caseado por conta dos nossos botões, né? Ó, eu vou fazer aqui as 5 carreiras, exatamente como eu fiz aqui nessa parte de cima. E aí, eu volto depois pra gente fazer aqui na lateral, tá? Nossas laterais estão prontas, tá? 5 carreiras de ponto baixo desse lado, 5 carreiras de ponto baixo desse lado, tá? E aí, aqui no meio, o que que eu fiz? Aqui tem 8 carreiras de ponto baixo. Por quê? Porque eu preciso ter carreiras o suficiente para a largura do meu botão, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês como é que ficou, ó. Então, esse lado aqui vai ficar os meus botões. Agora, eu preciso fazer aqui as carreiras de ponto baixo, mas eu preciso dividir para fazer as casas do meu botão. Então, o que que eu fiz? Eu aqui só acomodei os meus botões por enquanto, ó, mas o ideal já seria costurar eles, tá? Pra gente saber exatamente onde ir fazendo a casa dos nossos botões. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo, contando aqui, ó, que tem a mesma quantidade de ponto baixo que o outro lado, tá? E a gente tem que tomar cuidado pra isso, pra não ficar uma ponta maior por ter colocado ponto baixo demais. E aí, depois da 4ª carreira, a gente vai fazer as casas dos botões, tá? Eu vou fazer minhas 4 carreiras de ponto baixo aqui, e aí na hora de fazer as casas, a gente faz junto aqui nessa carreira, para que caiba direitinho o nosso botão, tá bem?
Fiz aqui as 4 carreiras de ponto baixo e agora nós vamos fazer o caseado dos nossos botões. Eu acomodei aqui os meus botões, ó, dei uma distância semelhante de um e outro, tá? Eu tinha pego 4 botões, mas eu vi que é necessário 5, então eu busquei mais um botão aqui para nossa peça. Eu vou usar botões bem grandes, tá? Eles aqui vão ser o protagonista da nossa peça, os botões e as flores. Então eu quis uns botões coloridos e grandes, mas você pode usar o botão que preferir, tá? Lembrando que o caseado tu tem que fazer, a casa do botão, tu tem que fazer de acordo com o tamanho dele, tá? Então vamos começar. Eu tenho um botão aqui bem no início da minha peça, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu deduzo aqui que eu vou ter que fazer um ponto baixo. Deixa eu só sair aqui. Vou trabalhar mais um aqui, bem de início, e agora, ó, eu vou dar uma distância de mais um aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e vou falhar 1, 2, 3, 4. Venho aqui. Então, aqui eu tenho a minha primeira casa. Vamos ver se vai passar o meu botão. Vamos testar aqui. A gente tem que testar, tá? Senão, ó, passou. Então, 4 é o suficiente aqui para casa do meu botão, tá? Vou trabalhar agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu já percebo que aqui, ó, no meu tom avermelhado, eu já tenho outro botão. Então, o que que eu vou fazer? Vou falhar 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 e venho aqui de novo. Então, aqui mais uma casa. Vamos ver se tá certinho, tá? Que a gente não quer que a nossa casa fique tortinha, né? A casinha do nosso botão. Ó, aqui vai um botão. Aqui eu posso trabalhar ainda mais um pontinho, ó. Tá vendo, ó? Tô com carreirinha em cima de carreirinha. E eu posso trabalhar aqui um pouquinho mais, ó. Uns 2 pontinhos e vir pra cá. Isso que a gente tem que sempre cuidar para não ficar torto. Vamos lá. Vamos trabalhar mais aqui uma distância de 1, 2 e agora sim as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vou falhar 1, 2, 3, 4 no seguinte o ponto baixo, ó. E aqui de novo, ó, a gente passa tranquilo o nosso botão, tá? Então eu vou dar uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? De intervalo de cada botão, tá bem? Aí a gente vai ajustando, se vocês verem que for necessário fazer uma distância menor ou maior, tá? Conforme o botão que vocês têm. De repente tem que colocar até mais botão, se o botão for menor. 3, 6, 7... E aqui mais 1, 2, 3, 4 casas. Vamos falhar 1, 2, 3, 4 pontos. Novamente aqui, mais uma casinha, tá? Eita, que enrolou aqui minha linha. De novo. Já temos aqui 3 botões. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se tá dando certo isso aqui. Vamos separar aqui. E de novo, as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos pra cá. Ó, aqui em cima a distância vai ficar menor, ó, como vocês podem ver, ó. 2, 3, 4, 5, 6, ó, a distância do meu botão aqui em cima vai ficar menorzinha. 6 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e nos 2 aqui seguintes, ó. E assim eu tenho a casa dos meus botões. Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a peça, tá? Vamos virar aqui. E vou trabalhar aqui, ó. Toda em ponto baixo
Como a gente fez 4 correntinhas aqui, o que que eu vou fazer agora? 4 pontos baixos. 4, ó, e volto trabalhando normal, ó, e tenho aqui a casa do meu botão, ó. É bem simples. A única coisa que a gente tem que cuidar é para ter uma distância semelhante um botão do outro, tá? Vocês viram que aqui, ó, eu tenho 4 pontos, eu poderia ter feito aqui em cima, ter desmanchado e colocar 3 e 3, mas pra mim não tem problema, eu vou deixar assim mesmo, tá? 2, ó. Aqui, pontos baixos em cima de pontos baixos, e aqui nas 4 correntinhas nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 os pontos baixos e vamos seguir ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Vamos adiante. Como vocês podem ver, não é difícil, ó, as casas. Vamos aqui, 1, 2, 3, 4 ponto baixo nas nossas 4 correntinhas e ponto baixo em cima dos pontos baixos anteriores. Ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Estamos quase. 1, 2, 3, 4. A gente não aumenta aqui, tá, as correntinhas, porque senão ele vai ficar abaloado, vai ficar feio depois, na hora que a nossa peça estiver vestida no corpo, tá? O botão tem que ficar bem fechadinho, ele não é pra ficar a casa maior do que o botão. Se a gente colocar mais pontos baixos ali, a casa do botão vai ficar maior. 1, 2, 3, 4... E seguimos com o restinho aqui dos nossos pontos baixos. Ó. Mais um aqui. Agora, a gente vira e trabalhamos as últimas 2 carreiras em ponto baixo para fechar nossas 8 carreiras dessa parte lateral aqui da frente da nossa peça, né? O que vai ficar bem visível na nossa peça. Aqui. Tá, eu vou terminar aqui essas 2 carreiras e aí eu volto pra gente preparar, costurar os nossos botões e fazer as alças da nossa blusa, tá? Que a gente ainda tem as alcinhas pra fazer. E depois tem os acabamentos, né? Que vocês sabem que eu adoro colocar detalhes nas peças. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu uso pontos bem simples e básicos do crochê, porque eu abuso muito das cores, eu gosto muito de brincar com o colorido, né? Adoro o colorido nas peças e adoro acrescentar detalhes. Então, por esse motivo, os pontos da Fujiko usados nas peças da Fujiko são pontos bem básicos do crochê, como vocês já devem saber, né? Acompanhando o Instagram da Fujiko, tá? Aqui, ó. Vou concluir aqui essas 2 carreiras, que eu tô quase no fim da penúltima aqui, e aí depois eu volto pra gente costurar os botões, tá? Vou terminar aqui e já volto. Pronto, chegamos agora no momento da gente costurar os nossos botões, tá? Eu vou usar aqui o mesmo fio que a gente produziu a peça numa agulha de costura normal, tá? Porém, aqui, ó, a entradinha dela, não sei se dá pra ver direitinho. Acho que não vai dar pra ver. É mais larguinha, tá? Então, o que que acontece? Esse fio aqui, como ele é coloridinho e mais resistente, eu acho que dá um efeito bacana. Eu já costurei aqui os 4 botões, tá? Ó, aí ficou com um miolinho coloridinho, ó. E aí eu deixei esse último. Mas se você preferir, pode usar a linha de nylon. Por que que eu gosto de usar linha de nylon nas costuras e nos acabamentos do crochê? Porque é uma linha que não arrebenta, tá?
a gente tem que ter muito cuidado quando vai aplicar pedrarias, flores ou costurar alguma coisa no nosso crochê, porque dependendo se a linha reta não for muito forte, ela pode arrebentar ou descosturar. E aí não vai dar um efeito bacana na peça. Então, vale a pena investir num rolinho de linha de nylon, que ela é super resistente, tá? Mas aqui, como eu quero dar um efeito bonito, ó, um efeito coloridinho, eu vou dar um zoom aqui, ó, nos botões. Ó, ficou bonitinho. Pode usar o amarelo, poderia usar o azulzinho, o laranjinha, a sobrinha de fio e a cor que tu preferir, tá? Então, eu coloquei aqui o fio na agulha, né? Eu olho aqui, ó, aqui tá a casa do meu botão, então eu percebo que o meu botão ele tem que ser costurado aqui, ó, tá? Ó, a casa do meu botão. Então, aqui, ó, ele tem que ser costurado o meu botão. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha aqui, ó. Vou voltar pra cá e vou afastar daqui essa partezinha. Vou dar um acabamento aqui pra que a agulha, essa linha não saia, né? Ó. E vou pegar o meu botão. O que que eu fiz aqui com o meu botão? Eu aproveitei e fiz uma espécie de X, ó. Dei um efeito aqui no botão, ó, tipo um X. E fiz isso do mesmo sentido em todos os botões. Então, eu vou pegar o meu botão aqui, ó, vou colocar a linha aqui, passar a agulha, vou acomodar ele bem direitinho aqui, ó. Vou segurar e vou fazer a minha costura. Vou costurar aqui o meu botão, ó, fazendo um formato de X, tá? Firma bem a linha, tá? Para que não, ó, para que ele não fique solto, tá? O botão tem que estar bem firmezinho, tá? É super simples, não tem, são só detalhes pequenininhos para que dão um efeito mais bonito na nossa peça no resultado final. Ó, pronto, ó, costurei. Agora eu viro aqui e faço um arremate, né? Faz um arremate bem direitinho para não ter problema do botão descosturar, né? A gente não quer estar andando na rua e daqui a pouco nosso botão cai, a nossa blusa abra, não ia ser legal, né? Ó, aqui, vou dar mais um arremate e vou cortar aqui o meu fio, tá? Pode cortar aqui bem rentezinho, ó, que não tem problema, a gente arrematou bem, ó, e aí fica um acabamento bonito aqui embaixo, ó, tá? No verso da nossa peça. E vou fechar aqui a minha blusa, tá? Pronto, estou com meus botões costurados. Agora, a gente vai... Depois, por último, a gente esconde esses fios, tá? O que que a gente precisa fazer agora? Preciso de alça na minha blusa, né? Eu preciso colocar umas alcinhas, tá? E aí, vamos, então, fazer as alcinhas agora da nossa blusa, tá? Do nosso top. Vamos fazer, então, aqui a nossa alça, tá? Eu já adiantei e fiz uma alça aqui da nossa peça, tá? E a outra agora a gente vai fazer juntas, tá? Nós vamos ter uma distância, contando do nosso botão, de 10 centímetros, o equivalente a 16 pontos baixos, e vamos trabalhar daí por 5 pontos baixos, tá? E vamos fazer 35 centímetros de alça. Mas tem um detalhe bem importante, tá? A alça, ela também estica. Então, o que que acontece? Quando a alça estica, e eu preciso aqui de 35 centímetros para a altura do meu ombro, né? Do que eu quero para minha alça. Aí peguei a ponta errada aqui da minha trena. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou medir aqui, que eu quero 35 centímetros. Ó, eu tenho 31. Mas, lembra que estica? Então, eu vou esticar, vou ver aqui até onde estica, ó. E deu os meus 35 centímetros. Deu uma esticadinha, porque senão depois tu vai fazer a alça com os 35 centímetros e tu vai vestir, ela vai pesar e aí vai ficar grande demais, tá? Então, aqui, 35 centímetros dando uma esticadinha, o equivaleu a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 correntinhas, tá?
carreiras, desculpa, tá? Eu vou usar agora aqui uma outra cor, vou fazer minha alça aqui com uma cor amarela, tá? E lembrando que eu preciso aqui de 10 centímetros a partir daqui, ó. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, tá? Aí eu contei aqui, deu 16 correntinhas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, exatamente aqui eu vou iniciar a minha alça, tá? Coloco o fio. Eu já vou esconder o fio aqui por dentro, tá? Ó. E vou trabalhar por 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E vou trabalhar agora por 35 centímetros ou então 48 carreiras, né? Que a gente contou ali, ó. Bem tranquilo. É só isso aqui, tá? Pra fazer a nossa alça. Ela tá mais estreitinha, tá? Porque a gente ainda vai fazer aqui um acabamento nas laterais da nossa peça, tá? E depois, por último, a gente vai aplicar as florzinhas aqui na nossa alcinha. Uma cara do verão, né? Blusinha bem colorida. Pra gente sair bem linda e maravilhosa, vestindo as nossas peças de crochê. Eu fiz a peça aqui bem colorida, mas vocês podem usar as cores ou a cor que você desejar, tá? Se não quer aplicar flores, não precisa. Aí fica a teu critério, né? Faz a peça dentro da tua personalidade, dentro daquilo que tu gosta. É muito importante a gente respeitar o nosso gosto pessoal, né? Então, se você gosta de peças bem coloridas, faz bem colorido, brinca com as cores, né? A gente tá trabalhando aqui com bastante resíduo de material, de outras peças que eu já fiz, da Fujiko. E aí, eu vou guardando tudo, vocês sabem que eu guardo absolutamente tudo, né? A gente vai ter umas peças aqui dentro da Fujiko com retalhos mínimos de crochê, de fios, tá? Eu tenho muitas ideias bacanas pra gente fazer juntas aqui, dentro dessa base do reaproveitamento de material, tá? Mas por enquanto, né, nós estamos aqui fazendo o nosso top disco, né? Pra usar com a nossa pantalona disco, que foi pro canal na semana passada. Vou deixar aqui em cima o link dela pra vocês. Uma peça de reaproveitamento de jeans, uma bermuda antiga que ficou uma calça super nova e atual. E a gente tá fazendo esse top para poder usar com ela, né? Porque como eu já falei nas lives dentro da Fujiko, os conjuntinhos vão estar em alta nessa temporada de verão, né? Ó, aqui. Eu vou fazer aqui a medida da minha alça e aí eu volto pra gente costurar ela, tá? Porque senão eu vou ficar aqui fazendo toda a alça e conversando com vocês, né? E eu nem gosto de conversar, como vocês sabem, eu adoro bater um papo, né? Ó, eu vou fazendo aqui, mas é isso aqui, ó, tá? Ponto baixo, toda ela, tá? Por 35 centímetros. Lembra de que para fechar os 35 centímetros, dá aquela esticadinha na alça, tá? Pra depois ela não ficar muito grande e ficar folgada demais, tá bom? Vou concluir aqui e eu já volto pra gente costurar na parte de trás e fazer o acabamento aqui na lateral da peça. Então, agora na carreira de número 48, tá? Vou fazer aqui a última carreira. E aí, eu já vou cortar o fio, tá? Vamos deixar um tanto de fio aqui pra gente já usar ele na costura da nossa alça, tá? Ó, puxa aqui, pronto. As duas alças exatamente do mesmo tamanho, tá? Vou puxar aqui para que agora a gente veja a distância que a gente precisa ter igual de um lado pro outro, para que a gente possa costurar então aqui. Deixa eu puxar mais para cá.
para que a gente possa, então, costurar aqui a nossa alça, tá? As nossas alças, né, são, ó, a gente tem que ter a mesma distância, tanto de um lado quanto do outro, para não ficar torta. Vamos pegar aqui a nossa trena, vamos ver aqui. Aqui a gente tem 8 centímetros e aqui a gente tem 8 centímetros, ó. Então, a nossa alça tá bem posicionada aqui, ó, tá? 8 centímetros de cada lado da nossa peça, ó. Temos 8, opa, lado virado não dá, né, gurias? Ó. Puxar aqui um pouquinho. Ó. É importante a gente medir direitinho aqui, para que a gente não tenha depois, ó, 8 centímetros, tá? E aqui a mesma, ó, puxar um pouquinho aqui, ó, 8 centímetros também, tá? Para que a gente não tenha depois, vamos usar aqui a nossa agulha de tapeçaria, tá? Ó, agulha de tapeçaria, vou pegar aqui, ó, e vou costurar a minha alcinha. Ó. Sobre os pontinhos aqui, ó. De forma bem simples, tá? Ó. E eu vou costurar, ó, aqui na frente. E vou costurar também pela parte de trás. E eu vou explicar para vocês o porquê. Para que ela não fique solta, tá? Então, ó, volto a agulha para trás. Opa! Fiz besteira aqui. Aqui. Ó, volto a agulha para trás. E, ó, e vou costurar aqui, ó. Ó, pra ficar bem presinha, tá? Ó. E aí eu sei que a minha alça não vai ter problema nenhum em abrir. É importante sempre a gente ter um bom acabamento. É onde a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo, mas o resultado final compensa. Posso garantir para vocês. Eu sempre acabo demorando um pouco mais nos acabamentos do que propriamente na construção da peça. Ó, e agora eu venho aqui e escondo o meu fio. Já aproveito que eu tô com a agulha aqui, com o fio na base, e já faço um acabamento aqui com o meu fio e a agulha. Aqui. Ó, pronto. Vamos cortar aqui minha alça costurada. Agora, vamos costurar aqui a outra, tá? Depois tem que arrematar esse fio. Aqui a outra. Opa, saí do foco, né? Eu tenho uma mania de sair do foco. Ó, vamos conferir aqui os centímetros. 8 centímetros. Vamos ver se tá tudo certinho. 8 centímetros. Então, eu venho aqui com a minha agulha. Ó, opa. Aqui. Bem tranquilo. Estamos quase no final da nossa peça, lindonas. Quase. Falta pouquinho pra gente concluir. Ó, vamos virar aqui pro lado de trás. E agora a gente costura aqui pela parte de dentro. Ó. E a costura faz de acordo com como tu achar melhor, tá? Eu me demoro muito aqui nos detalhes com vocês nos vídeos, né?
por isso que os vídeos acabam ficando longos demais. Mas, gente, é porque realmente eu dou muita importância para os acabamentos. Eu gosto muito de me dedicar para acrescentar detalhes nas peças, né, e o acabamento, porque eu acho que é isso que deixa a nossa peça com um resultado bacana no final, tá? Ó, vamos cortar. Pronto, temos as nossas alças costuradas. Lembrando, ó, as duas iguaizinhas, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos aplicar um acabamento em volta de toda a nossa peça. E eu vou usar o mesmo fio que eu fiz o acabamento na nossa calça disco, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui os meus botões, tá? Porque eu vou fazer um acabamento no contorno de toda a peça. Eu vou começar pelo contorno do lado de fora, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa linha, né? E vamos começar por onde? Vamos começar aqui por baixo, ó. Contornar todinha a peça, tá? As alças, a nossa cava, todinha. Toda a peça nós vamos contornar com esse acabamento. Opa! Com o mesmo fio que... Ou se você quiser usar um coloridinho, fazer cada parte de uma cor, também fica legal, tá? Tira aqui. Vamos pegar a nossa agulha. E vamos lá. Ó. Vamos dar aqui um ponto baixo. Ó. Ponto baixo. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Ó. Lembra daquele pontinho que eu fiz de acabamento na calça disco? É exatamente isso que a gente vai fazer agora, ó. 3, 4, 5. Um ponto baixo. Ó. E eu vou fazer assim em volta de toda a peça, tá? É um acabamento bem simples, mas que eu acho bem bonito. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. 2, 3, 4, 5. Ó, falho 1, 2, 1. E vou fazer assim em volta de toda a peça, inclusive das alcinhas, tá? 2, 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos. Vou falhar 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, ó. E vai ficar esses pequenos leques. Tá vendo, ó, os lequezinhos. Vamos contornar toda a nossa peça dessa maneira, tá? Dando exatamente como eu mostrei ali. A gente falha 2 pontos baixos, fazemos aqui os nossos 5 pontos altos, tá? E aí, em seguida, a gente dá um ponto baixo, ó. 2, 3, 4, 5. E falhamos 1, 2 e um ponto baixo, tá? E aí, vai ficando esses leques bem fechadinhos, mas dá um detalhe bonito. Vamos fazer em volta aqui da nossa alça, por todo o contorno da nossa peça. Eu vou fazer aqui e depois eu volto pra gente aplicar as flores, tá bem? Contornamos aqui toda a nossa peça, ó, com acabamento. As alças, ó, tudo em volta, por dentro da cava, tá? Contornamos toda a peça com o acabamento, ó, na parte de baixo, ó, tudinho. O que falta fazer agora, tá? Eu vou usar, lembra no início do vídeo que eu tinha as florzinhas e as pérolas? Eu vou acrescentar as florzinhas agora aqui em cima da nossa alça, tá? A mesma agulha que eu costurei o botão e a mesma linha, eu vou usar para costurar agora as nossas florzinhas. Essas florzinhas aqui você faz também com sobrinhas de fio, tá? Eu sempre vou fazendo e vou deixando prontas, tá? Eu tenho um vidro, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho um vidro
onde eu guardo as minhas florzinhas. Conforme vai sobrando os fiozinhos, eu vou fazendo as florzinhas e vou guardando. Daí quando eu tenho um trabalho que eu quero usar, eu aproveito e uso as minhas florzinhas. Então, como é que eu vou fazer, ó? Coloquei aqui, vou subir aqui o fio e vou costurar aqui. Aqui. Opa. Agora eu pego uma pérola e ó, costura aqui na flor. Mais uma. Pode usar a linha que tu preferir, tu pode usar a linha de nylon aqui, tá? Eu já vou usar essa aqui mesmo, que já fica ok. Ó, então eu vou encher agora a alcinha da minha blusa com essas mini florzinhas. Arremata atrás, exatamente como a gente fez com o botão, tá? Flor a flor. E corta o fio, tá? Pronto, colocamos uma florzinha. Eu vou colocar mais uma aqui com vocês, e aí depois eu vou fazer nas duas alças, e a gente, ó, aqui, eu sempre dou um ponto na flor, porque é mais fácil de não escapar o fio, ó. E assim agora eu costuro aqui a florzinha. Dá um charme super bacana na alça da blusa. E vai ficar com o mesmo detalhe como a gente fez na calça, tá? Ó, novamente uma pérola. Ó, acrescento. E vou fazer isso por toda a alça, tá? Nas duas. Eu vou concluir aqui as minhas alças e aí vou arrematar o fio e volto com a nossa peça prontinha, tá? Pra gente ver como é que ela ficou. Tá bom? Mas é basicamente isso aqui, ó. E a gente vai acrescentando por toda a alça, até aqui a parte de trás. Eu vou concluir aqui, vou colocando as minhas florzinhas, depois eu volto pra gente ver como ficou a nossa peça pronta. Prontinho, tá aqui a nossa blusa disco, nosso top disco. Ó, apliquei aqui as flores, ó, frente e verso, o acabamento, já arrematei ela todinha, tá? E assim ficou a nossa peça com os retalhinhos de fios, né? Com todo o reaproveitamento de material possível pra gente usar junto com aquela calça pantalona disco que a gente fez na semana passada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem do vídeo, que vocês façam as suas blusas, depois vocês me marcam, tá? Me sigam nas redes sociais, no Instagram da Fujiki Crochê, a fanpage no Facebook, tá? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, né? Um curtir aqui o vídeo pra gente acompanhar a evolução do canal, pra ver se vocês estão gostando do conteúdo. Tá bom? E até o próximo vídeo. Sábado que vem nós temos mais um vídeo bem bacana aqui no canal da Fujiki Crochê. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Isso é muito importante pra mim, né? E pro trabalho que venho fazendo aqui dentro do canal junto com vocês, aprendendo junto com vocês, né? Esse momento aqui é um aprendizado. E vocês estão me ajudando muito nisso, tá? Eu quero muito agradecer essa parceria de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.